A crise política instalada em Brasília há mais de 2 anos ganhou fôlego na semana passada com novas revelações que implicam personagens e instituições da República. Esta semana, a despedida do procurador-geral Rodrigo Janot, a promessa de mais lenha na fogueira com outra denúncia contra o presidente Michel Temer. Em meio às turbulências, os políticos e seus partidos veem o ano eleitoral cada vez mais próximo. Conversa comigo a ex-deputada Luzia Ferreira, presidente estadual do PPS. Bem-vinda. Olá, Vívia. Um prazer estar aqui para essa conversa, que eu acho que é uma conversa que interessa, né, a todos os brasileiros, porque, enfim, é uma conversa sobre o momento que nós estamos vivendo, sobre o futuro do país. Deputado, qual que é a leitura que a senhora faz dessa crise, enfim, que envolve aí as lideranças, os partidos, né, atinge o sistema político como um todo? Eu acho que é muito grave, né, porque está atingindo todos os partidos, né, sem exceção, que governaram o Brasil na democracia, no pós-Constituição. Né, o PSDB, o PT, o PMDB, que hoje está governando através do Michel Temer, enfim. Então, acho que é uma crise que atinge, né, figuras importantes desses três partidos, né, e figuras as mais importantes, né, as que tiveram na frente o protagonismo. Então, acho que é muito grave. Mas, ao mesmo tempo, né, talvez a gente esteja virando uma página da história, né, do país, dessa promiscuidade, vamos dizer assim, entre o interesse público com o privado. Né? Nós temos um modelo eleitoral que dificilmente as pessoas que disputavam somente cargos majoritários, né, não tivessem ali ancorado fortemente no sistema econômico, né, brasileiro, e que tem interesses, como nós vimos. Como diria, não tem almoço grátis, né, na política também não tem. Se alguém investe 200 milhões, 500 milhões, como a gente está vendo aí da Friboi, ele quer uma contrapartida que nós vimos em um acesso privilegiado, né, aos recursos, né, do poder central, e é isso que nós estamos vendo. Quer dizer, ele exige uma contrapartida. Talvez a gente esteja virando, eu espero, essa página. Agora, essa página, virar essa página pode também não ser uma dose pesada em cima de estatutos fundamentais da democracia, por exemplo, o funcionamento do sistema partidário. O que a gente pode esperar, né, de uma possibilidade de uma terra arrasada e um descrédito tão grande por parte do eleitor que fira aí, por exemplo, né, o estatuto do voto? Essa é uma preocupação. Né? Nós vivemos um momento em que há um descrédito muito grande com as instituições todas, né, da democracia, com o parlamento, com os executivos também. Há uma intolerância grande. Às vezes o prefeito nem começou ainda a ter seu mandato, ele já está sendo questionado, pondo em xeque a gestão dele. Nós temos também, desde a tendência da eleição de 2016, e quem fez a eleição em 2017, cito o Amazonas, que teve uma eleição extemporânea agora, recente, quase 50% do eleitorado abrindo mão de exercer o seu direito de escolha. Isso é muito grave, isso é um problema da democracia, porque no Brasil o voto é obrigatório. Mesmo assim, nós já tivemos nas eleições municipais, Belo Horizonte, para citar um exemplo, foram 43% de abstenção nulo e branco, e agora, na eleição extemporânea do estado do Amazonas, quase 50% nesse mesmo percentual. Então, ou seja, quase 50% da população abrindo mão de um direito de escolha. Eu sempre digo, Vivi, que o voto para o eleitor, que o voto tem muito poder. Não é? O voto, no momento da eleição, significa que o poder está descentralizado na mão de qualquer eleitor, de todo eleitor. Mais de 100 milhões de eleitores no Brasil, é um momento que ele exerce um poder. O poder é fragmentado, ele não está numa mão só, porque quem vai ser escolhido está ali na mão desses eleitores. Então, o voto tem muito poder. Ele tem o poder de, ao escolher, né, o representante, seja para o parlamento, para os executivos, de determinar como é que vai ser aplicado, né, os recursos públicos, os investimentos, inclusive, nas políticas públicas. Então, eu acho que o eleitor precisa pensar nisso. O seu protesto, a sua indignação, tem que ser voltada para fazer boas escolhas e não para se abster de fazer essa escolha. Mas a gente pode pensar em saída para a classe política, para ir ao encontro, no sentido de ir ao encontro do eleitor?
Que saída seria essa, né? Primeiro, eu acho que, né, a campanha política não pode ser, né, uma parafernália de produção, né, como a gente vê, né, e é inclusive o que fica mais caro. Aproveitando o ensejo que não existe mais o financiamento, o financiamento, né, acho que tem que baratear, tem que privilegiar o contato com o financiamento empresarial, né, privilegiar esse contato com o eleitor. Eu acho que nisso, esse arranjo que está sendo discutido e que, lamentavelmente, eu acho que pouca coisa vai mudar de reforma política, o distrital misto, ele poderia combinar, né, um arranjo interessante. Que está colocado na Câmara, está em discussão na Câmara dentro da reforma política. Para 2022, já prevendo que na próxima eleição, porque o próprio TSE consultado, falou que não teria como fazer esse estudo de divisão do país em distritos nesse período de um ano. Então, ele não poderia ser aprovado para 2018, por uma própria definição. Só uma partezinha aqui, para quem está acompanhando, não sabe o que é distrital misto, né? O distrital, a pessoa vota num candidato, que é o candidato do distrito, que o partido escolheu, e vota também no partido. Essa que é a ideia do distrital misto. Que vai casar duas coisas. Aquele político, candidato, que já tem uma vocação regional, né? Então, por exemplo, eu voto só no Triângulo. Lá vai ser um distrito, então vai ter uma proximidade. Ele não precisa de ir lá para o norte de Minas, para o Jequitinhonha, aqui para Belo Horizonte buscar voto. Ele vai representar no distrito lá do Triângulo. O PPS, então, é a favor desse distrital misto. E vai também, metade das vagas, então, vão ser votadas por esse princípio, e a outra metade será um voto no partido, na lista que o partido apresentar para a população, para garantir também, vamos dizer assim, aqueles candidatos que têm uma votação mais pulverizada, que perpassa, talvez, formadores de opinião, várias categorias, várias regiões, enfim. Agora, esse distrital misto aí, ele tem um pedágio lá na reforma política, que é o distritão, né? Ele tem um pedágio penoso. Pois é. Que é o distritão. Por que os deputados estão querendo votar o distritão? Porque eles acham que, eles acham que vai ter uma renovação grande. O sentimento geral é que há uma rejeição a quem está no mandato. Mas acham que eles estão exercendo um mandato, têm mais visibilidade, já são mais conhecidos e que com o distritão eles têm mais chance de ser reeleitos. Vou ser sincera, porque eu estava lá e ouvia muito, assim, não é qual que é o melhor sistema para aperfeiçoar a nossa democracia, o sistema eleitoral, qual que é o melhor sistema para eu me eleger. O distritão é aquele que o Estado é o distrito. É um distrito. Os mais votados independe de partido, então a gente é contra, eu fui contra, o meu partido é contra, o PPS, porque ele acaba favorecendo, aí sim, o contrário do que o povo está querendo. Ele vai favorecer campanhas caras, porque você vai ter que fazer campanha no estado inteiro, né? O seu universo passa a ser esse. Mas são menos candidatos, os partidos são menos candidatos para bancar. São campanhas mais caras, de fato, as personalidades que já são conhecidas têm mais chance. Eu acho que favorece pouco a renovação e também a diversidade. Eu acho que cria mais barreiras para as mulheres, para os segmentos, às vezes, sociais, que não têm esse apoio econômico. Agora, deputada, tem outras questões que estão em pauta lá também, que é a criação do fundo, não é? Que gerou muita polêmica, que é a criação de um fundo que bancaria essas campanhas, um fundo público. Tem também, que já passou em primeira votação na Câmara, o fim das coligações proporcionais, né? E a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira que está sendo proposta lá. Como é que o partido e a senhora veem, né, essas propostas? Que ainda tem que ir para o Senado, né? O Senado já aprovou, então ela já veio para a Câmara, ela vai ter que voltar porque ela sofreu alterações. Né? Eu fiz parte dessa comissão até o relatório final da relatora, da deputada Sheridan. Há um acordo para aprovar, então o PPS vota a favor, a bancada do PPS. Tem uma gradação para a cláusula de desempenho, começando com 1,5, vai para 2, 2,5, 3, né? Então vai fazer essa transição para os partidos. Aí sim, aqueles partidos que têm funcionamento, que não está lá vinculado só a um projeto pessoal, poderão se organizar para... Essas gradações são a participação que é voto do eleitor na chapa de deputada federal. Em cada estado, né? Mas tem que ter no mínimo, começa com 9 estados, quer dizer, não adianta você ter 10% no estado e depois não tem nenhum. Né? Você tem que ter esses 1,5 pelo menos em 9 estados,
depois passa para 12, para 2, enfim, tem uma gradação para os partidos se estruturarem. Então, essa tem um razoável entendimento na Câmara, tanto que começar votando por ela. E a cláusula, a fim das coligações, também por acordo, que ela passa a valer para a partir de 2020 e não a partir de 2018. Isso é um destaque, até uma emenda da bancada do PPS, mas o acordo inicial era esse também, junto até com os senadores que aprovaram esse projeto, que é até o Aécio Neves e o Ricardo Ferraz. Eles concordaram, reuniram os partidos lá na Câmara, inclusive os partidos menores, obviamente, que são atingidos, e fez esse acordo, que valeria a partir de 2022 para deputado, para os partidos se prepararem também. Então, isso vai ser votado ainda de destaque. Então, isso tem um razoável nível de acordo. O Distritão, ele saiu de cena temporariamente, porque viu que não tinha os 308 votos favoráveis. Não é? Vai ser derrotado? Eu acho que vai. Vai ser votado e derrotado. E o Fundão também. O Fundão já tirou o 0,5% que estava previsto no relator, né? Não tem mais uma que era aqueles 3 bilhões e 600 milhões, que é maior do que o orçamento de 7 ministérios. Então, assim, num país que está vivendo essa penúria, eu acho que a população não vai entender mesmo, não tem motivo para entender. Então, esse fundo, ele vai ficar para uma... Né, tirou essa vinculação orçamentária de 0,5% das receitas correntes líquidas e vai ficar para a comissão, a cada ano a comissão de orçamento da Câmara definir como é que seria. Mas o que caminha lá, como tem muita rejeição, é que você agregue verbas já existentes disponíveis aos partidos e não crie recursos novos. Eu sou dessa teoria, o PPS também caminha, os partidos já têm um fundo partidário. O caso também daqueles recursos do horário eleitoral. Horário eleitoral, que não é gratuito, porque o governo reembolsa as emissoras pelo aquele tempo ali de publicidade. Seria direcionado ao fundo para financiamento. Então, agora, fundamentalmente, por que a gente não volta ao tempo de pedir voto? Era conversar com as pessoas, né? Era ir às bases, conversar, fazer diálogo, enfim, para as pessoas até conhecer a proposta. Eu acho que nós temos que abrir mão dessas campanhas caras, que você contrata, né, um exército de pessoas, fazem programas mirabolantes, com efeitos, enfim, gravações externas que encarecem. Agora, deputada, essa crise de credibilidade que afetou o sistema político, ele afetou como um todo, né? Poucos partidos escapam dessa visão. Existe uma visão assim, os partidos, o sistema partidário, os políticos. Em Minas Gerais, um desses que foi bastante afetado foi o senador Aécio Neves, que ele é líder de um campo político do qual o PPS faz parte. Sim. Como é que a situação do senador, né, que responde na Justiça uma série de inquéritos e foi envolvido nesse escândalo da JBS, como que essa situação dele afeta as estratégias, pensando no ano eleitoral desse campo político? Eu acho que afeta muito. Como você disse, era um grande líder, governou o Estado, fez o seu sucessor, né, o nosso governador Anastasia. Eu acho que está até imune a esse processo, né, a sua própria trajetória pessoal também, de não ter muito vínculo, né, vamos dizer, político, partidário na sua essência. Ele foi governador, mas sempre foi uma pessoa da área profissional e técnica, né, era mais um gestor do que um político, né? Então acho que afeta muito, porque o Aécio aglutinava, como você mesmo disse, um campo que se opunha, vamos dizer assim, no contraponto ao PT, né, que hoje governa o Estado e, portanto, só por si só já tem força, porque está, né, exercendo um mandato. Ele perde esse papel? Eu acho que líder que vai, digamos, até agora, Aécio Neves e o PSDB lideravam as discussões sobre nomes, por exemplo, para disputa ao governo do Estado. Eu acho que ele perde esse papel, né, temporário, né, ele vai se defender, né, e se contrapor às denúncias, enfim, se for inocentado, ele retoma, não é? Mas momentaneamente, como no Brasil também até isso demora, né, se julgar, apurar, eu acho que momentaneamente ele perde esse papel de articulador desse campo. E a gente já vê que tem, né, vários candidatos se colocando. Né, Como estão essas conversas? Né? Existem, o PPS participa dessas conversas que a gente vê que já estão ocorrendo e que alguns nomes começam a ser citados, né?
É o caso de Diniz Pinheiro, por um grupo, o próprio Márcio Lacerda. A gente tem, né, interlocução com todos esses possíveis pré-candidatos, né? O Diniz Pinheiro, o ex-prefeito Márcio Lacerda, que está andando aí, né, como o Diniz, o estado todo, se colocando como... Né, ele também está viajando, todos assim dois, como o Diniz. Todos dois, né? Viagem de candidatos, né? Visitando, recontatando aí no interior. Temos aí, muito se fala do Rodrigo Pacheco, que hoje está no PMDB, mas teve um bom desempenho aqui na capital, né? Era desconhecido e saiu com uma boa imagem, uma vitória, vamos dizer, política da campanha. Muito se fala também que seria uma renovação. E nós temos uma incógnita, por exemplo, se o PSDB, se o senador Anastasia topar ser o candidato, ele pode aglutinar, não é? Por isso que eu falei, né? Mas ele é bastante resistente. Mas ele é resistente. Né? Então, acho que ele seria o único nome do PSDB capaz de aglutinar esse campo político. Porque nós temos o candidato a governador, a vice-governador, temos 2 vagas, né, para o Senado esse ano, quer dizer, você podia fazer uma composição. Eu acho que esse campo político, quer dizer, né, a gente vai conversando, é legítimo que quem tem uma representatividade já construída, que né, o Diniz, além de deputado, foi presidente da casa, o Márcio Lacerda foi prefeito 2 vezes da capital, tem essa legitimidade de postular, né, ser um cargo do executivo. Então, eu acho que tem que conversar e juntar. Eu sou a favor de juntar, né, estabelecer os perfis, ver quem agrega mais e fazer uma composição para disputar. Naturalmente devem fazer, né? Se tudo caminhar como indica, como se espera, o governador deve ser candidato à reeleição. Claro, então, esse natural. grupo deve se opor à candidatura dele. Isso. Não é com outro nome. Qual deve ser o mote para se opor ao governador? Quais são as críticas que vão ser, que devem surgir nas campanhas? Eu acho que é o plano de governo, né? Que a gente vê que saiu pouca coisa do papel, né? Visivelmente, não é só o meu descontrole das finanças públicas, que aí poderia dizer que pegou a crise, mas também já se elegeu no meio da crise, já sabia dessa retração. Não é? Mas também acho que uma desorganização grande da máquina administrativa e de incapacidade de realizar. Né? Eu acho que o governo realizou pouco na saúde, no investimento, na infraestrutura do Estado. É uma prova disso que nem os salários em dia dos servidores, né, se conseguiu manter. Então, eu acho que quem está governando, quem está na oposição, vai apresentar seu projeto se contrapondo, né? Inclusive na forma de gestão. Eu acho que o governo do PT aqui, ele segue uma gestão tradicional, sem fazer ajuste, porque tem aquela coisa, eu não vou me desgastar, né? Fazer os ajustes que às vezes são pesados, que cortar. Agora, há uma expectativa de polarização muito grande na disputa presidencial, né, para o ano que vem. Isso vai se refletir aqui também? Eu acho que reflete, né? Assim, eu falei, a crise, o que nós estamos vendo? Talvez haja uma grande pulverização. Porque nós temos, talvez, 2 campos aqui, vamos dizer aqui, o Bolsonaro lá na direita, conservadora e com, né, sem um vínculo com o que é de modernidade no país. Ele faz questão disso, de acentuar nessa coisa. Talvez tenha um bloco aqui do PT, né, que cada vez fica mais difícil ser o Lula, né, pelos processos que ele está respondendo, mas é um bloco aqui, porque governou os últimos 13 anos aqui no Brasil, e acho que temos aqui um meio, né, um caminho aqui a ser costurado aqui, que pode ter vários candidatos, mas com certeza vai ter impacto, né? E eu me assusto porque cada vez mais você vê que cada um desses 2 polos opostos que tem um voto mais certo, né? E um voto muito flutuante, inclusive disputando com essa abstenção nula e branco, aqueles que não querem nem esse polo, nem esse, mas que está querendo se afastar de tudo, que você mesma fez abertura dizendo que há uma rejeição aos políticos. E há mesmo. Eu tenho amigos, deputados, que falam assim, olha, eu vou num ambiente que ninguém me conhece, se perguntar qual é a minha profissão, eu não falo que sou deputado. Eu falo que eu sou engenheiro, que eu sou economista, que eu sou isso, aquilo, mas porque eu sei que se a gente falar, abre uma discussão ali já, olha, tá vendo aí, tá em uma aqui que, né, levando vantagem, enfim. Então, nós vivemos essa rejeição. Essa rejeição pode se manifestar na urna como abstenção? Eu acho que está aqui. Branco,
como 2016. A senhora falou no início do... Então, isso que eu acho que né, e se for para o segundo turno os dois polos, aí sim, eu acho que mais da metade vai ficar sem opção de voto, né? Vai ficar ser difícil de fazer essa opção. O PPS discutiu internamente essa questão, assim, a aproximação com o eleitor. O PPS está fazendo 25 anos, né? Esse ano nós fizemos, né? Foi em 92 a nossa transformação de PCB. O partido tem hoje uma discussão intensa, né? Nós estamos inclusive num processo de congresso para renovar a direção esse ano, municipal, estadual, nacional. Tem um grande desejo de lançar um candidato para defender as nossas propostas. O senador Cristóvão Nebuarque tem sido muito lembrado, por ser talvez um político que foge desse estigma, né, de ser uma pessoa que usa o poder para outros fins que não os coletivos. Ele tem muito isso claro. Então essa é uma discussão forte no PPS hoje. Se eu fosse dizer hoje, se tivesse uma votação interna, se queria até, acho que 90% de todos os filiados votariam para que o Cristóvão fosse o nosso candidato. E Minas, né? Para governador, pode ter candidato? Não. Não, nós estamos mais conversando, né? Se algum desses que nós citamos filiar o partido, a gente passa a ter um... Fora isso, é aliança. É aliança, E sem nenhum alinhamento automático e nem natural, né? O partido também vai amadurecendo. Como o quadro é complexo, a gente também não pode ter solução simples. A gente sempre foi para aqui, nós vamos continuar indo. Mas uma discussão amadurecida, de construir, como eu falei assim, reorganizar o chamado, pelo menos o campo democrático, para ter uma alternativa coerente, correta, e que tenha como princípio básico, né, uma gestão pública focada no interesse público, na gestão ética, com resultados das políticas públicas, é importante. Então, o caminho nosso vai ser um pouco isso, não é? E estamos batalhando para que esse campo se una e possa construir uma alternativa em Minas Gerais. Presidente, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Eu que agradeço. Eu conversei com a presidente do PPS de Minas, a ex-deputada Luzia Ferreira. Conversamos aqui sobre esse momento que essa crise política se estende e nós estamos em ano pré-eleitoral, os partidos começam a trabalhar em função desse ano eleitoral, buscando a reeleição, colocando nomes, enfim, a reforma política, que serve essa reforma política e como é que isso afeta também as disputas do ano que vem. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.